Fala pessoal, tudo bem com vocês? As melhores dicas e análises para essa quinta-feira, dia 14/1, você encontra aqui. Bom pessoal, como a gente vinha pedindo aí para vocês a participação para definir um novo formato, se vocês gostaram, né, daquele formato que o Neto fez no domingo ou daquele habitual que eu vinha fazendo, né? Muita gente gostou desse formato, mostrando a tela, gravando a tela, falando um pouquinho dos jogos. Então vamos aí com esse novo formato, tá? Para essa quinta-feira aí, então curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aqui, deixa o seu comentário, a participação de vocês é muito importante, tá? Então vamos lá, nessa quinta-feira aqui a gente tem muitos jogos, tá? Eu separei aqui para vocês uns 5 jogos, tá? 5 principais jogos do dia, então a gente vai comentar aí um pouquinho sobre cada um aqui, eu tô abrindo aqui para vocês, tá bom? Então a gente vai fazer aquela análise bacana dos jogos. Vamos começar aí na Premier League, Arsenal e Crystal Palace, tá? As duas equipes aí no meio de tabela, o Arsenal 11º colocado com 23 pontos, Crystal Palace 14º com 22, aí uma diferença de 1 ponto para cada. O confronto aqui direto dos últimos 3 anos é bem equilibrado, né? Você vê aqui, ó, 3 empates, 2 vitórias do Arsenal e 1 vitória do Crystal Palace, sempre com um jogo bem aberto para gols, né? Sempre com ambas aqui batendo, né? Então também é um ponto a se destacar. Bom, nessa temporada aqui o Arsenal começou muito mal, né? Você vê aqui nos últimos 10 jogos, só agora que nos últimos 4 conseguiu 3 vitórias e um empate aqui do Newcastle na Copa, mas se classificou na prorrogação, né? Mas vinha aqui numa temporada muito ruim, então tá num momento atual bacana, mas precisa melhorar ainda mais, né? O Arsenal, que sempre foi um grande time, né, não vem fazendo um bom ano. Aqui o Crystal Palace também vem numa sequência bem ruim, né? Tomou de 7-0 do Liverpool, perdeu de 3-0 do Aston Villa, né? Perdeu na Copa pro Wolverhampton, então vem numa sequência ruim, apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos, então é uma equipe aí que vem sofrendo, né? Aqui o mercado está dando favoritismo para o Arsenal. Você vê aqui as odds, né? Uma média de 1,50, 1,60 aqui para as equipes. Está no handicap -1, tá? Uma linha que eu até considero interessante para essa partida. Aqui eu vejo 2 cenários, tá? Sempre trabalhando a favor do Arsenal, ou no handicap -1 pré-jogo, mas se você não gostar dessa linha, considere aí levar para o ao vivo e observar o comportamento do Arsenal e buscar um handicap mais baixo, né? Um handicap -0,5, ou até, se demorar um pouquinho mais o gol, um handicap -0,25, tá? Vejo aqui o Arsenal como favorito no melhor momento, tá? Mesmo o Arsenal não fazendo uma grande temporada. Bom, pessoal, o segundo jogo é da Supercopa da Espanha aqui, Real Madrid e Atlético de Bilbao, tá? Então, um jogo bem interessante aqui, o confronto direto nos últimos 3 anos aí, supremacia do Real, né? 3 vitórias e 2 empates. Você vê aqui que são jogos, né? Ó, teve um 0-0, 1-1, então o Atlético de Bilbao não faz muitos gols no Real, né? Nos últimos anos aqui. Falando dos últimos jogos, né? O confronto das equipes aqui, o Real vem numa sequência boa, né? Uma derrota só nos últimos 10 jogos. Empatou com o Osasuna aqui, que a gente caiu nessa zebra aí na semana passada, né? No final de semana, então foi um resultado surpreendente. E o Atlético Bilbao vem numa sequência bem ruim de resultados, 3 vitórias só nos últimos 10 jogos, vem perdendo, não vem aqui, ó, conseguindo uma consistência, né? Uma equipe que oscila demais, né? Então é uma equipe bem abaixo. Aqui eu vejo um cenário simples para essa partida. Eu esperaria a confirmação da escalação do Real, dependendo da equipe, né, se vem com os principais jogadores, trabalharia a favor do Real. Nesse momento a gente tem uma linha e uma vitória do Real pagando 1,74, que eu já vejo como interessante, mas dependendo da escalação a gente pode aí esperar, levar para o ao vivo, esperar aí um pouquinho até subir essa odd e pegar uma odd próxima a 2, tá? Então aqui tudo depende aí da escalação do Real, como é Copa, né? A gente sabe que muda um pouquinho. A outra Copa aqui da Itália, tá? Que a gente tem uma quinta-feira com diversos jogos de Copa, então é algo que a gente fica atento, tá? Atalanta e Cagliari na Copa da Itália. No confronto aqui dos últimos 3 anos, aqui a Atalanta é um confronto que não tem empate, você vê aqui, né?
4 vitórias para Atalanta, 4 vitórias para o Cagliari, então bem equilibrado aqui. Mas nessa temporada o que a gente vê é a Atalanta se reerguendo, voltando a ser aquela Atalanta da temporada anterior. Dos últimos 10 jogos, apenas uma derrota aqui, foi em novembro. Então passou dezembro aí sem perder. Conseguiu 6 vitórias e 3 empates. Então vem muito bem, uma vitória muito boa aí contra o Benevento. Volta a ser um time ofensivo que faz muitos gols, né? 4-1, 3-0, 5-1, 4-1. Então é uma equipe que voltou até aquele poderio ofensivo. E o Cagliari, por sua vez, nos últimos 10 jogos, uma vitória apenas, vem de 4 derrotas seguidas, então é uma equipe que vem sofrendo bastante. A última vitória, inclusive, foi pela Copa da Itália, então na Série A vem sofrendo bastante a equipe do Cagliari. Um ponto aqui interessante, perdeu para Roma, para Inter, então é uma equipe para o Napoli, então quando enfrenta para Fiorentina, então quando enfrenta as principais equipes vem sofrendo. O mercado identificou esse favoritismo, né? Aqui a odd da Atalanta 1,25, totalmente sem valor. A linha de handicap está no handicap 2, menos 2 para Atalanta e mais 2 para o Cagliari. Acho bem difícil, né? A gente vê, se a gente observar aqui os confrontos, né? Os últimos confrontos são bem equilibrados, mesmo a Atalanta vencer, né? 1-0, 2-0, então só esse último aqui que foi um 5-2, mas nos últimos 3 anos sempre equilíbrio. Então não trabalharia na linha de handicap, levaria para ao vivo e observaria aí o comportamento da Atalanta no primeiro tempo, tá? Se vai jogar com o time titular por ser Copa, como que tá a equipe da Atalanta, e trabalharia a favor da Atalanta, tá? O mercado de gols também pode ser uma opção, né, devido ao time da Atalanta ser bem ofensivo, mas eu focaria aí no mercado de primeiro tempo, de HT para essa partida, tá? Outro jogo da Europa, né, da Eredivisie, campeonato holandês, Twente e Ajax. A gente tem aqui o Twente na sexta colocação com 27 pontos, o Ajax com 35 pontos na primeira colocação, mas você vê aqui que os 4 primeiros colocados estão uma diferença de 3 pontos. O Twente quer a vitória para chegar aqui, tentar chegar nesse bolo, mas o que a gente vê aqui, analisando aqui os últimos jogos do Twente, é uma oscilação muito grande, né? Vence, perde, vence, então é uma equipe que não consegue resultados em sequência aqui, desde o final de outubro e novembro aqui, que a equipe não consegue 2 vitórias seguidas, né? Já olhando para os números do Ajax, a gente vê aqui que sofreu um pouco, né, na Liga dos Campeões, né? Perdeu para a Atalanta e para o Liverpool. E aqui vem de 2 empates contra esse Willian aqui, é o penúltimo colocado, então um mega tropeço aqui. Por isso que deixou se aproximar aqui o PSV, então as outras equipes já se aproximaram. Então tem uma must win muito alta, tá? Precisa da vitória. Então aqui um cenário bem interessante para mim nessa partida é trabalhar a vitória do Ajax no primeiro tempo. Eu já espero o Ajax pressionando aí os primeiros minutos para conseguir uma vitória. Então vejo aqui o mercado de HT, no momento da gravação desse vídeo está pagando 1,80, então acho interessante aí esse mercado de HT para o Ajax aqui nessa partida, tá? O mercado de gols também é interessante, se você observar os últimos confrontos entre as equipes, 5-2, 2-1, 3-3, e o Ajax, como a gente sabe, é uma equipe muito over, né? Então fica atento aí no HT e no mercado de gols, tá? O outro jogo que eu separei aqui, Série B, Operário e CRB, 2 equipes aí que já se livraram do rebaixamento, bateram aquela meta de 45 pontos, que era tão procurada por todo mundo, né? O Operário, inclusive, vem num momento excelente, né? Nos últimos 6 jogos, conseguiu 4 vitórias e 1 derrota e 1 empate. Então, vem numa sequência boa aqui. O último empate foi com o Vitória fora de casa, que é um bom resultado, né? Só perdeu aqui para o Cuiabá e para o Guarani, que são equipes aí que estão na parte de cima da tabela, mas venceu o Confiança fora de casa, venceu o Oeste. O Operário é uma equipe muito forte em casa, tá? Então é um ponto interessante aqui. O CRB demitiu o Ramon Menezes, trouxe o Roberto Fernandes e engatou aí, né? Se livrou das últimas colocações. Vem de 3 vitórias seguidas aqui, né? Dos últimos 5 jogos venceu 4, empatou 1, perdeu 1 apenas para o América Mineiro fora de casa por 1-0 ainda, um resultado super
normal, né? Então, vem numa sequência muito boa. Um dado interessante do CRB é que não tomou gol nos últimos 3 jogos, tá? Então, e uma defesa muito boa. Se a gente analisar os últimos 5 jogos, a equipe do CRB tomou apenas um gol, que foi do América Mineiro. Então, vem numa crescente muito boa, uma consistência defensiva. Então a gente vê aqui duas equipes com bons momentos, né? Devido a esses bons resultados, o Operário aqui está com 48 pontos e os tropeços, né, do CSA e do Juventude. Então, dependendo de uma vitória aqui e um novo tropeço, o Operário pode lutar aí pelas essas 2 últimas vagas aqui, pelo menos a 4ª vaga, né? A diferença aqui é 4 pontos, né? Numa Série B tão equilibrada, não seria nenhum absurdo, não. Então vejo o Operário aí com pequeno favoritismo por atuar em casa. É um time que é forte em casa, né? Então, uma linha de handicap 0,25 a favor do Operário pode ser interessante, tá? Não desconsiderando o momento do CRB, que é um momento muito bom, mas vejo aí o Operário em casa com um leve favoritismo. Mas é jogo para ao vivo, tá, gente? É um jogo aí bem equilibrado, ao meu ver, com um leve favoritismo para o Operário. Então é um jogo muito bacana. Tem outro jogo aqui da Série B, que é o Cuiabá e o Guarani. Vamos comentar um pouquinho. O Cuiabá vem é o time que vem tropeçando, né, aos trancos e barrancos aí. Começou muito bem a Série B, depois caiu bastante. Perdeu o Chamusca, que foi para o Fortaleza, já foi demitido. Trouxe o Alan Al, que era o técnico do Paraná, né? E aí engatou 2 vitórias aqui, aí perdeu, empatou, venceu, conseguiu um empate contra a Ponte Preta no último minuto aí, né? Bem heróico esse empate. E o Guarani vinha bem, né? Numa sequência muito boa, um campeonato de recuperação, mas teve o surto de Covid aí e complicou bastante, perdeu para o CRB. Então vem aí 3 jogos sem vitória. Então é bem complicada a situação do Guarani, que está aqui na 6ª colocação. Uma vitória aqui com o CRB já deixava 1 ponto do G4, né? Então é algo assim que o Covid dificultou bastante. Aí a gente tem que ver nesse jogo, caso já tenha a volta de alguns jogadores que estavam, né, sem jogar por causa desse Covid, aí é um jogo mais equilibrado. A gente pode até trabalhar um mercado de gols interessantes, porque a equipe do Guarani é uma equipe over. Caso tenha esses desfalques em quantidade grande, né, vejo o Cuiabá aí como favorito. O Cuiabá é uma equipe bem forte lá. Então, esperar um pouco, ver essa questão das escalações das equipes, tá? E observar aí se a gente trabalha a favor do Cuiabá, né, em caso de desfalques, ou no mercado de gols, aí, caso o Guarani esteja completo, tá? Não vejo aí algo diferente para se fazer nesse jogo, não. O Cuiabá, o CSA e o Juventude tropeçaram, então o Cuiabá ganhou uma gordurinha aí de 3 pontos e uma vitória em casa seria de extrema importância aí nessa reta final. Lembrando que só faltam 4 rodadas para a final da Série B, né? Então o Avaí, o América Mineiro e Chapecoense já subiram, aí tem aí a briga pelas últimas 2 vagas. Então gostou desse vídeo aqui, uma análise mais ampla, falando um pouquinho mais dos jogos? Então comenta, curte o vídeo também, beleza? Vamos trocar essa ideia, sempre o melhor para você. Vou ficando por aqui, até mais, valeu!